Então, a plataforma foi pensada para ser um esquema de página única, na sua última atualização, para que qualquer pessoa vá descendo a plataforma e vá conhecendo um pouco mais sobre informações sobre qualidade do ar. Como eu comentei, tiveram diversas versões da plataforma e desde 2022, 21, a gente teve essa preocupação em página única. Aqui a gente tem uma apresentação da história da plataforma, quais informações a gente pode ter. Então, a gente fala aqui, né, que a plataforma é mantida desde 2015 pelo IEMA, e que aqui a gente pode encontrar comparações dos dados de qualidade do ar, tanto com os índices de qualidade do ar, que são avaliações diárias das concentrações, avaliações também comparados com os padrões de qualidade do ar, mas também na última atualização que a gente fez em março desse ano, a gente quis adicionar a nova régua da OMS, né, para a gente ver o quão longe ou quão perto a gente está de concentrações que são consideradas seguras à população. Aqui ao lado a gente tem um índice, né, que a gente pode ir descendo e escolher qual tópico a gente quer abordar. E também nessa última versão a gente fez a plataforma pensando em outras línguas também, porque a ideia sempre da plataforma é disponibilizar informação e da transparência. Então a gente pensou na possibilidade de também ter outras formas de consultar em outros idiomas. Descendo a plataforma, como eu comentei, ela foi pensada para ser o esquema de uma página única. Então, descendo, a gente tem um infográfico de apresentação da plataforma. Aqui a gente tentou resumir um pouco de como as informações podem ser interpretadas e como esses dados são interpretados por cada estado. Aqui tem uma explicação, né, dos padrões de qualidade do ar que eu comentei, explicando os padrões intermediários e os finais, e também explicando um pouco mais a diretriz da qualidade do ar da OMS, que foi atualizada em 2021. Aqui a gente tem uma tabela de identificação de cada estado e os poluentes que estão monitorados e a classificação desse poluente conforme o padrão de qualidade do ar. Essa é uma apresentação, é uma visualização bem simples em relação à qualidade do ar, porque a gente sabe que a qualidade do ar ela é avaliada por estação, poluente por poluente, tem a avaliação de como essa estação ela é classificada, se ela é de escala menor, escala maior, e aqui era uma ideia mesmo de abertura de como esses dados podem ser interpretados, né? E aqui também foi escolhida uma interpretação mais para MP10, MP2.5, Na2 e ozônio, porque são os poluentes que a gente tem maior preocupação atualmente no Brasil relacionados a essa problemática. Descendo aqui, a gente tem uma primeira visualização, que é um mapa das estações de monitoramento. Acho que vale a pena comentar. Cada painel que a gente tem na plataforma tem um texto explicativo do que o usuário está vendo e qual informação ele pode extrair aqui. A ideia é mesmo que a plataforma seja um material de consulta única, onde toda informação que você precisa entender de um painel esteja presente aqui. Principalmente mais para baixo, que a gente vai ter uma área relacionada apenas aos aspectos metodológicos. Então, aqui nesse mapa, a gente tem a indicação de todas as estações de monitoramento que a gente tem informação na plataforma. Então, são os dados que a gente tem hoje. A gente sabe que existem algumas outras estações que não estão adicionadas na plataforma, mas a ideia é que a plataforma seja um material vivo e que a gente possa atualizar ela com constância. E a gente também sempre tenta atualizar elas no ano fechado, ou seja, a gente está atualizando hoje a plataforma para alguns estados, dados passados. Então, a gente vai atualizar os dados de 2022 para frente, porque o ano já está totalmente completo, e aí a gente consegue fazer um cálculo de dados anuais mais fechados. Então, nessa primeira visualização, a gente consegue ver a indicação da localização dessas estações com a latitude e longitude indicada. Aqui está avaliando todos os poluentes que essas estações monitoram, então, qualquer estação de estação de monitoramento e o poluente que ela monitora não é um aspecto indicado aqui. E a indicação da cor dessa estação de monitoramento representa o órgão gestor. E aqui também a gente pode ver, com o passar dos anos, como está a rede de monitoramento, se ela está expandindo, retraindo, e a gente pode ver esses dados de forma geral. Aqui acho que vale a pena também comentar, eu falei, né, que a gente pode fazer filtros considerando os poluentes monitorados. Fazendo um filtro de material particulado 2.5, que foi um poluente que começou a ser monitorado
foi adicionado na regulamentação apenas em 2018, a gente vê que ainda hoje há poucos estados que realizam esse monitoramento de forma geral, né. É um poluente que tem uma preocupação principalmente com impactos na saúde e que hoje a gente sabe que no Brasil a gente tem poucas estações de monitoramento, mas a gente tem ainda menos estações que monitoram MP 2.5, então dá para fazer essa visualização nesse primeiro painel. Acho que vale a pena comentar um ponto, que todos os painéis eles são de possibilidade de baixar eles. A gente usa uma ferramenta gratuita chamada Tableau. Essa ferramenta foi pensada também principalmente para que todos possam baixar esses dados, fazer suas visualizações, montar seus gráficos de forma das suas necessidades. Então tem isso, e a gente também pode baixar esses dados, as referências desses dados também em cada Tableau de visualização. Descendo aqui, a gente também tem os dados disponibilizados na plataforma, e como eu comentei, sempre com texto acompanhado sobre esses dados. Essa visualização foi pensada mesmo para a gente já saber se algum dado está disponível na plataforma. Ou seja, eu quero saber se em uma região, em algum município, eu tive algum dado de qualidade do ar. Aqui eu consigo ver que no município da Bahia, eu tive dados de qualidade do ar de, pelo menos estão presentes aqui na plataforma, de 2004 até 2018. Eu tenho dados com informações de qualidade do ar. Outra coisa que a gente consegue ver nesses dados é o tipo do dado, né? Seria um dado anual ou diário. A plataforma de 2015 para frente está sendo alimentada com dados diários, que são muito mais ricos em detalhes de informação, mas de 2014 para trás a gente tem dados anuais apenas. A ideia sempre é atualizar a plataforma, colocando cada vez mais dados, mas por conta do volume de dados, os dados diários só foram começados a serem adicionados a partir de 2015. Então, a partir de 2015, a gente vai ter a visualização de dados diários e anuais calculados. Aqui descendo, a gente tem uma primeira visualização de como está a qualidade do ar dia a dia da estação, ó, dia a dia da qualidade do ar. Então, a plataforma foi pensada também em alguns blocos, né? Então, o primeiro bloco é sobre a cobertura da rede de monitoramento da qualidade do ar e quais dados estão presentes na plataforma hoje. A qualidade do ar dia a dia, então, fazendo uma avaliação de cada dia, como está a concentração da qualidade do ar, e a qualidade do ar olhando ano a ano, desses dados que hoje estão presentes na plataforma. Essa primeira visualização, a gente consegue observar como está a concentração da qualidade do ar em cada estação de monitoramento. Então, aqui eu posso aplicar o filtro de algum estado específico, alguma estação, e avaliar como está a concentração da qualidade do ar, avaliando um poluente específico. Atrás desse painel, cada faixa representa um índice de qualidade do ar e cada ponto representa qual foi a concentração monitorada naquele dia. E aqui eu posso selecionar um período específico, né? Um recorte específico de um período de tempo. Então, aqui eu estou avaliando de 2015, de 1 de janeiro de 2015 até 7 de agosto de 2021. Qual foi o comportamento dessa concentração nessa estação? Acho que também vale a pena comentar, relembrando sempre algumas informações que a gente colocou durante a apresentação, é que alguns aspectos meteorológicos e condições durante o ano vão impactar na concentração. Então, aqui a gente está avaliando o material particulado 10 e a gente vê um comportamento muito linear em relação a altas concentrações no meio do ano. Então, aqui a gente vê uma alta influência das questões meteorológicas durante o inverno, que vão auxiliar nessas altas concentrações, né? Vão fazer o processo de desfavorecer a dispersão, fazendo com que as concentrações mais altas sejam encontradas nessa época do ano. Então, a gente consegue fazer essa visualização geral desses dados. Como comentei, esses dados podem ser baixados e realizados outras visualizações. Em alguns painéis, a gente montou painéis secundários de apoio com mais informação. Então, aqui, como no outro painel, a gente está vendo o dia a dia da concentração, mas só com mais detalhes. E também a gente está aqui apontando os padrões de qualidade do ar com a indicação das linhas. Os padrões de qualidade do ar do dia, né? Já que a gente está vendo aqui informações dia a dia. E aqui, com o passar do rolamento, né, a gente consegue ver como o comportamento dessa concentração. E aqui, na época de agosto, a gente consegue ver que tiveram mais dias com concentração, com dias classificados como classificação
de concentração como moderada. Então, a gente consegue fazer essa avaliação com mais detalhes desses dados. E aqui também cada painel pode conter também algumas informações com mais explicações sobre isso, que estão sempre linkadas com aspectos metodológicos que a gente vai apresentar mais para frente, a gente vai descer nesses dados. Aqui é uma visualização que a gente gosta bastante. Eu e o Davi, quando a gente montou essa visualização, era algo que a gente queria, que era ver um pouco mais de como é o comportamento dessas concentrações, considerando alguns cenários. Tá carregando aqui a plataforma. Mas aqui é uma visualização onde cada quadradinho que está sendo carregado representa o dia também. É muito parecido com essa, mas a gente consegue ver o comportamento de algumas regiões próximas. Então, aqui eu também consigo olhar um estado específico, um município, ou escolher um poluente, se o tipo de monitoramento foi automático ou manual, como o Davi comentou. Acho que vale a pena só comentar uma coisa. O monitoramento automático é o que a gente vai ter informações com mais detalhes. A gente vai ter concentrações hora a hora da concentração, a gente vai acompanhar isso. E a gente vai poder fazer uma avaliação com mais detalhe. A avaliação de monitoramento manual, ela costuma não ter tantos detalhes. De forma geral, esse monitoramento acontece a cada 6 dias, porque como o próprio nome diz, é um monitoramento de forma manual e precisa de um técnico específico para fazer a avaliação da concentração. Então, ela não é tão rica em detalhes. Hoje, alguns estados, infelizmente, só têm um monitoramento manual, e dificulta um pouco mais desse acompanhamento mais de perto de como está a concentração, né? Então, hoje, a rede de monitoramento do Brasil tem dificuldades em relação a disponibilizar informação, tem diversidade em relação ao tipo de monitoramento feito e até mesmo de quais poluentes são monitorados. Então, hoje tem diversas dificuldades na rede de monitoramento brasileira. Mas aqui essa visualização a gente consegue ver o comportamento de uma região em específica de concentração. Vou pegar um caso que a gente gosta bastante de sempre ver e mostra bem como que uma região impacta a concentração de forma geral. A gente sempre pega esse exemplo, né, que é a Duque de Caxias, a gente sabe que existem processos industriais na região que impactam na concentração, e a gente consegue ver que impacta de forma bem ampla todas as estações que estão instaladas na região. Então, nesse período do ano, em janeiro, a gente teve concentrações de qualidade do ar classificadas até como péssimas nessa região e mostram influência num todo da região dessas concentrações. E aqui, como eu apontei também na explicação sobre a avaliação da qualidade do ar, do índice, aqui a gente está avaliando todos os poluentes, né? Então, eu estou vendo o pior poluente que foi classificado aqui. Então, no caso dessa estação em Duque de Caxias, essa estação foi classificada como péssima, principalmente por conta do ozônio. Dá para ver aqui que o ozônio puxou essa concentração para cima por conta das características, e com isso essa estação nesse dia foi classificada como péssima. E aqui também a gente fez uma avaliaçãozinha em relação ao mês de todos os anos, uma contagem de quantos dias foi classificados como o índice de qualidade do ar, e a gente consegue ver que, na maioria das vezes, quando a gente tem casos classificados como ruins, são mais ou menos no meio do ano, como agosto e setembro, né, por conta dessas características do ano que são menos desfavoráveis para a poluição. E aqui, como qualquer outro painel, a gente pode selecionar o estado, o município. Eu não vou selecionar porque vai demorar para carregar e acho que a gente também está começando a ficar com o tempo apertado, mas deixo a plataforma disponível para que todos possam trabalhar com dados, fazer visualizações, apontar visualizações que queiram ver se tem no seu estado, na sua cidade. Descendo aqui também foi uma visualização que a gente montou, acho que foi até a partir de uma conversa com o órgão ambiental, que queria ter uma visualização desse tipo no seu estado, que queria saber também quantos dias durante o ano todo foram classificados como índice de qualidade do ar bom, índice de qualidade ruim e etc. Aqui a gente tem um cenário de estados, os municípios e cada estação, onde cada circunferência é a contagem de quantos dias foram classificados com cada índice. Então, aqui a gente consegue ver o comportamento durante os anos, né? A gente pode ver se uma estação aumentou
aumentou ou diminuiu os dias classificados como moderado ou dias classificados como ruins. Acho que um exemplo que eu acho sempre interessante dar é que Cubatão, mesmo sendo uma área de importância e acompanhamento relacionados à qualidade do ar, ainda apresenta valores bem elevados de concentração, e isso impacta nos índices, né? Então, em 2015, a gente teve 45 dias classificados como muito ruins em Cubatão, mas a gente consegue ver que ainda é um cenário bem difícil durante os anos, mas em 2022, que é o último ano de dados que a gente tem fechados dessa estação, foram 9 dias classificados como muito, muito ruim. Então, a gente consegue ver de forma histórica de como foi o comportamento desses dados, se houve uma melhora, piora, só com uma visualização simples. Aqui também a gente tem o número de dias com ultrapassagem dos padrões, então aqui a gente está falando de índice de qualidade do ar, aqui a gente está falando de padrões nacionais de qualidade do ar, que estão no decreto da resolução CONAMA, junto com as recomendações da OMS, né? Então, quantos dias tiveram de ultrapassagens com os padrões de qualidade do ar? Aqui está selecionado uma estação em São Paulo, mas vou tentar selecionar um outro estado que a gente sabe que tem uma influência. Então, aqui eu posso selecionar Minas Gerais. Vou dar um exemplo de São José da Lapa, de uma estação que está instalada em uma escola mesmo municipal, onde a gente vê, no caso aqui também a escala vai mudando conforme o dado, a gente consegue ver que existem vários dias com várias ultrapassagens, né? Então, no caso aqui de 2020, nessa estação em específica, a gente teve 144 dias que ultrapassaram o padrão final da qualidade do ar do Brasil, e a gente teve 177 dias que ultrapassaram as recomendações da OMS. E a gente pensar que é uma estação que está instalada em uma escola, a gente começa a relacionar, né, os impactos que teve essa concentração em uma região de um grupo bem sensível, que são as crianças. Aqui também a gente indica quantos dias o dado foi considerado como não representativo. Existem critérios e metodologias para classificar se o dia foi com dado representativo ou não. Eu vou apresentar mais para frente no aspecto dos metodológicos, mas é importante indicar isso para entender se os dados dessa contagem faz alguma relação. Dando um exemplo, em um ano em específico, eu tive 189 dias com dados não representativos. A gente teve alguma falha de monitoramento na região que impactou na coleta de dados. Quando a gente vê os dados das classificações dos padrões ou das recomendações, a gente vê que são um pouco mais baixos que os outros anos. Mas não necessariamente quer dizer que não houve ultrapassagens, não houve mais ultrapassagem do que os outros anos. É só que a gente teve muita falha de monitoramento, aconteceu alguma coisa na região que dificultou a coleta de dados, e, consequentemente, a gente teve uma lacuna de informação que a gente acaba não tendo tanta precisidade nesses dados, né? Então, é mais difícil contar a história do que aconteceu mesmo nesse ano, considerando essas lacunas de dados. Por isso, a importância de ter um monitoramento e ter um monitoramento contínuo com poucas falhas, para que a gente possa ter os dados coletados com mais detalhes e que possa ter interpretação e acompanhamento de como a qualidade do ar em uma determinada região. Descendo aqui, uma visualização que eu coloquei na apresentação, que a gente colocou na apresentação também, que é o comportamento histórico da concentração, mas aqui a gente está olhando já médias anuais. Então, a gente pode avaliar a qualidade do ar em médias diárias, com os índices e com os padrões diários, que são esses painéis aqui em cima. Mas a gente também pode avaliar a qualidade do ar considerando as médias anuais, onde cada barra representa essa concentração média do ano. A cor azul ela representa se o ano foi representativo ou não, que também tem a regrinha, vou mostrar mais para frente. E as barras cinzas representam se que não foram representativos. Então aqui mostra bem uma relação, né? A gente estava tendo concentrações bem altas nos últimos anos e teve uma queda da concentração. Esse dado foi considerado como não representativo, ou seja, eu não tive uma amostra homogênea de todos os dados durante o ano. Pode ser que essa falha de monitoramento aconteceu em épocas do ano onde eu sei que a concentração do material particulado é bem alta e acaba influenciando nessa média. Então, por isso que esse dado é classificado como não representativo.
E aqui a gente consegue acompanhar cada linha considerando os valores dos padrões intermediários 1, 2 e 3, e também o padrão da final, que está estabelecido hoje, e a diretriz da OMS, que foi estabelecida em 2021. E a gente consegue fazer também as nossas próprias visualizações de algum estado específico, de alguma cidade específica. Aqui é parecido um pouco com a visualização que a gente teve de cada da classificação diária aqui em cima, né? Que dá para ver as regiões, mas aqui ela foi pensada mais para ver a evolução da qualidade do ar com o passar dos anos. Dando um exemplo aqui, descendo, a gente tem as estações de monitoramento no Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado também que tem os dados de monitoramento sempre bem atualizados e disponibilizados no seu site próprio. E aqui a gente tem um acompanhamento dos últimos, de 2000 até 2020, que é o último dado que a gente colocou na plataforma, dos dados de MP10, né? Então aqui a gente consegue ver que a gente tinha dados em tons mais laranja, então a gente estava em padrões intermediários 3, até em alguns momentos com concentrações mais elevadas, mas nos últimos anos a gente já consegue observar concentrações mais baixas e a gente consegue demonstrar que houve uma evolução das concentrações, mas mesmo assim a gente ainda não. Só tem uma estação que foi classificada como padrão de qualidade do ar da OMS, e mesmo assim ela foi classificada como não representativa, né? Então também tem essa indicação de como interpretar esse dado, que eu posso também selecionar o tipo de dado que eu estou avaliando, se ele foi representativo durante o ano ou não. Mas aqui eu consigo ver o comportamento geral e avaliação. Aqui um outro caso de Duque de Caxias, que a gente vê que as concentrações anuais são bem altas, né, em tons mais escuros e muitas vezes acima até do padrão intermediário 1. Ou seja, essa região tem concentrações que não conseguem ter as concentrações mínimas hoje estabelecidas na regulamentação. E a gente consegue fazer essa avaliação de forma geral para todos os estados. Existem estados que têm dados até 2022, outros estados que têm até dados até 2020, mas a gente quer atualizar todos até o final do ano com o ano fechado de 2020, né? Como são muitos dados e muitas vezes esses dados são disponibilizados de formas diversas, a gente está trabalhando com eles para que a plataforma tenha todos os dados completos que estão disponibilizados pelos órgãos ambientais. E por último, a gente tem um mapa da avaliação anual da qualidade do ar. A gente consegue ver as regiões com a classificação da qualidade do ar. Aqui está avaliando MP10 para 2021, onde a gente pode aproximar uma região e ver algumas áreas que têm influência, que a gente consegue ver como uma classificação única. Então, aqui eu vou descendo para a região metropolitana de Belo Horizonte. A gente vê que a região metropolitana aqui, o município, né, de Belo Horizonte, está classificado como padrão intermediário 3, mas a gente sabe que tem regiões aqui para cima, que é a São José da Lapa, e outras regiões que, por conta de características industriais, têm classificações mais altas. Betim também tem classificações mais altas, e Brumadinho também tem uma estação aqui com concentração mais alta do que o todo. Então, dá para fazer esse acompanhamento região por região, ver como está a concentração da qualidade do ar. Aqui a gente tem São Paulo, que a capital está mais homogênea em relação aos seus dados, mas a gente tem estações como Osasco, que por conta das suas características no entorno, puxa uma concentração mais para cima, então ela está em um tom mais vermelho. Dá para ver também regiões bem problemáticas aqui no interior, como Santos Gertrudes, que é um polo de cerâmica, se eu não estou enganada, que acaba tendo influência na região com concentrações bem, bem elevadas. Todos esses dados que a gente apresentou aqui, eles podem ser baixados já calculados. Então, aqui, se eu quiser baixar os dados, eu vou já baixar os dados já calculados de forma anual, mas a gente pensou também em disponibilizar esses dados de forma horária, porque todos os dados da plataforma, que são feitos os cálculos de apresentação diárias ou anual, são feitos a partir de dados horários. E muitas vezes, cada estado disponibiliza essa informação em um modelo, em um formato. E a gente, quando começou a trabalhar com esses dados, a gente via que tinha uma dificuldade no formato, principalmente quando
a gente vai trabalhar com essas informações, fazer cálculo. Então, é sempre importante que todos os dados sejam informados. Então, aqui a gente pode baixar todos os dados contidos na plataforma, os dados horários, então, de 2015 para frente, para cada estado. E a ideia é que esses dados sejam utilizados para que as pessoas trabalhem livremente com eles, né? Então, a gente deixa aqui sempre um e-mail em contato. Então, caso alguém pretenda fazer algum estudo, fazer alguma avaliação, queira estudar um pouco mais sobre a qualidade do ar e queira fazer algum trabalho e deseja compartilhar com a gente sempre está bem aberto em conhecer como as pessoas estão utilizando a plataforma, né? Acho que é até importante para a gente ver como as pessoas estão utilizando a plataforma, para a gente fazer melhorias para o futuro, considerando visualizações que não estão contempladas, modificar visualizações hoje que estão presentes na plataforma. Então, fica aqui também esse meio de contato, caso alguém queira trabalhar com algum dado e comentar com a gente como está trabalhando com eles. Além de, claro, o meu e-mail do Davi, que estão na apresentação também, estão sempre disponíveis para a gente acompanhar como as pessoas estão utilizando a plataforma. A gente sabe que a plataforma é uma base de dados bem robusta em relação a isso, e a gente sabe que a academia acaba utilizando bastante esses dados. Davi, você quer complementar alguma coisa? Queria só, porque duas pessoas perguntaram de nível de detalhe dos dados, queria que você comentasse um pouco acerca dos dados horários, Ellen. Não sei se você chegou a comentar. Não. Então, os dados horários, hoje na plataforma a gente não consegue visualizar esses dados horários, não tem um painel específico para isso. Mas os dados horários, podem ser baixados a partir desses Google Docs que a gente fez, né? Que aqui tem a base horária da Bahia, tem a base horária de cada estado, então aqui eu posso baixar esses dados e acessá-los de forma horária. São uma quantidade de dados bem grandes, né? Então, fazer uma visualização com dados horário é pesada para carregar, para trabalhar, fazer um painel de 2015 até 2022 com dados horários. Então, hoje a gente preferiu acompanhar esses dados com visualizações diárias e anuais, e aqui os dados horários já todos organizados, com todos os padrões entre eles parecidos, para que as pessoas possam trabalhar com mais detalhamento sobre esses dados. Acho que foi resolvido, foi respondido, Davi? Eu não acompanhei essa pergunta no chat. Perfeito, Ellen, obrigado. Imagina. Então, se alguém quiser utilizar os dados horários que estão aqui disponíveis e fazer algum trabalho, a gente adoraria acompanhar, né, Davi? A gente sempre gosta bastante de ver como a plataforma está sendo utilizada. Aqui a gente tem uma parte dedicada aos parceiros da plataforma. A gente só tem os dados de monitoramento na plataforma, porque o órgão ambiental é o responsável por isso, e de alguma forma ele disponibiliza esses dados de monitoramento, tanto na sua página oficial, quanto e muitas vezes de uma forma mais direta com o IEMA, considerando essa parceria. E aqui a gente quis dar um espaço para que os órgãos ambientais pudessem adicionar alguns links que eles acham interessantes de alguns trabalhos que são feitos em cada órgão ambiental, direcionando a algum relatório, algum boletim e algum programa, plano de controle que o Estado está fazendo. E a gente sempre deixa espaço bem aberto, né? Então, se algum órgão quiser adicionar um outro link, quiser adicionar mais informação, ele sabe que é só entrar em contato com a gente, que a gente vai adicionar esses dados. A gente entende eles como uns parceiros mesmo, principalmente na primeira versão dessa plataforma, do jeito que ela está hoje, que a gente fez um processo de diálogo bem grande com eles para entender como a plataforma poderia ajudar de alguma maneira a disponibilizar essa informação. Descendo aqui, como eu falei, né, tem a parte de aspectos metodológicos. Então, tem toda a parte de índice de qualidade do ar, que a gente explicou durante a apresentação, os efeitos da saúde. Aqui falando um pouco mais sobre os padrões de qualidade do ar nacionais que a gente tem. Então, dos padrões intermediários e finais. As recomendações e diretrizes guias da OMS, que foram atualizadas. Então, a gente também tem a apresentação desse recorte. Lógico, todos os links de outras bases estão linkados aqui para que a pessoa possa acessar. Aqui também tem as métricas e referências que a gente usa na plataforma, então como eu posso visualizar cada tipo de dado. Tem dados que a gente vai visualizar índice de qualidade do ar, tem dado que a gente vai visualizar o padrão, a comparação da média anual com o padrão de qualidade do ar, então aqui tem um recorte de quais dados e a resolução temporal deles. E aqui também tem a validação dos dados da amostragem, que eu acho que a gente não passou por essa informação durante a apresentação, mas é algo bem importante para a plataforma.
Cada cálculo existe um critério de validação, e esses cálculos de validação são baseados no guia de monitoramento do Ministério do Meio Ambiente, onde ele organiza quais são os tipos de validação para cada dado. Então, dando um exemplo do que eu falei, né, da média anual. A média anual ela só é considerada válida se eu tiver metade das médias diárias válidas obtidas em cada quadrimestre. Então, se eu tive 50% dos dados de janeiro a abril, de maio a agosto, de setembro a dezembro, eu vou ter um dado representativo. E a importância desse dado representativo é realmente que eu tenha como foi a qualidade do ar durante todo o ano, e não necessariamente só durante o período, porque esse dado pode estar subestimado ou superestimado. Então, a importância de sempre ter essa validação dos dados, dessas amostragens. E aqui também há uma questão nova que a gente colocou. Como a gente comentou, a plataforma é algo vivo, que vive em constante atualização, tanto em atualização de novos dados, mas em algumas vezes em correções de dados anteriores. Teve um caso que teve uma correção dos dados de Minas Gerais, que o argumental notificou a gente que foi identificado um erro na base, e aí a gente teve que atualizar a plataforma com os dados atualizados, e a gente indicou aqui esse histórico, esse log de atualização. Principalmente porque a gente sabe que algumas pessoas utilizam a plataforma para fazer alguma análise, e a gente sempre prezou pela transparência de informação, então a gente fez, a partir dessa última versão, esse log de registros de atualização, contando o histórico de input, dados ou correções, que foi esse caso de Minas Gerais, que por conta da nossa relação e eles sabendo que a gente usa esses dados, avisaram a gente e prontamente a gente modificou os dados na plataforma. E aqui a gente tem um espaço para as publicações, que aí cada pessoa pode consultar, e eu acho que o Davi vai falar mais sobre isso, que é contar um pouco mais de quais são os frutos de dados que a plataforma consegue fazer, consegue gerar, né? Então, a plataforma, lógico, é um material de consulta, mas a gente sabe que a partir dela a gente pode criar diversos materiais mais críticos relacionados à qualidade do ar, monitoramento, e pode dar vazamento a discussões de aspectos mais públicos em relação à qualidade do ar, né? Então, esse é um papel principal do IEMA de como utilizar a plataforma. Não só disponibilizar esses dados para que as pessoas possam acessar, mas que a gente construa materiais críticos e que possa impulsionar essa discussão, garantindo sempre concentrações seguras, né? Que acho que a gente sempre deseja que o ar esteja em concentrações seguras para a população. Acho que eu estou no meu tempo ainda, Davi. Acho que a ideia agora é você apresentar um pouco mais as nossas publicações, correto? Perfeito, Ellen. Muito legal, muito obrigado. Eu vou dar uma pincelada super rápida, né, em 3 publicações que a gente colocou desde o final de 2021, se não me engano, né? Desde que a gente reformulou a plataforma, a gente, até para a gente usar mesmo e entender melhor a qualidade do ar no Brasil, ficou super mais fácil. Então, a gente está usando a plataforma para fazer análises em alguns territórios, né? Desde então, a gente já fez 3, né? Então, a ideia eu vou falar um pouquinho sobre elas, mas como um convite para vocês também, de acordo com o interesse sobre cada território, forem lá e ler o material, né? Então, o primeiro deles, pode passar um slide, por favor, Ellen? Isso. O primeiro estudo que a gente fez, a partir dos dados da plataforma, foi sobre o município de Macaé, no Rio de Janeiro, né? O município de Macaé, ele é o maior polo termoelétrico brasileiro hoje, né? Com usinas termoelétricas que usam principalmente gás natural para converter, gerar energia elétrica e colocar na rede, né? Brasileira. E a gente fez e grandes usinas termoelétricas, elas emitem bastante óxidos de nitrogênio, né? Que são poluentes que contribuem principalmente para a formação do ozônio, né? O ozônio, como a Ellen colocou lá no comecinho do dia, o ozônio aqui na troposfera, né? O ozônio que a gente respira é um poluente que causa problemas respiratórios, principalmente, né? Então, a gente foi investigar um pouquinho essa questão em Macaé, né? Por conta da presença dessas usinas termoelétricas, por conta também
de que existe uma autorização já colocada, né, uma previsão de expansão desse polo termoelétrico, né? Ele já é um polo significativo, mas que tem uma previsão aí de expandir ainda mais a sua capacidade, né, de geração elétrica. E isso nos acendeu um primeiro alerta de vamos avaliar a qualidade do ar lá para ver como é que ela está e se como seria, né, essa expansão nesse território. E aí o que a gente descobriu é que já existe problema de ozônio, né? De ultrapassagem das recomendações da OMS para esse poluente, né? Então o que a gente tem são 4 estações de monitoramento de ozônio, né? A gente fez essa análise de 2015 a 2020, né? E nesse gráfico que a gente vê primeiro os dados em azul, né, indicando dias com monitoramento não representativo, né, então dias em que o monitoramento ou não aconteceu ou os dados gerados não foram estatisticamente relevantes. Então, esse gráfico já mostra aqui, né, que tem muito espaço para ser exigida melhoria na qualidade do monitoramento, né? Tem muitos dias, por exemplo, nessa estação aqui, MC Pesagro, né? Macaé Pesagro. A gente teve em 2016 e 2018, praticamente quase todo o ano, né? Com falhas de monitoramento, né? Assim como nessa estação Fazenda Severina, também em 2018, né? E a outra coisa que a gente enxerga nesse dado é o número de dias em que houve a ultrapassagem das recomendações da OMS, né? Então a gente vê que em alguns casos a gente teve situações bastante preocupantes, né? Em 2020, nessa estação Fazenda Severina, foi um ano em que houve boa representatividade dos dados, né? Apenas 24 dias do ano não tiveram dados representativos, né? E aí, o que foi possível detectar foi que 88 dias, né? Então, 3 meses, se a gente junta todos juntos, dariam 3 meses de dias no ano que a população está respirando um ar pior, né? Para o pulante ozônio do que a OMS recomenda, né? E aí, nesse estudo, a gente então dá um mergulho na cidade de Macaé, até investir um pouco outras fontes de emissão que tem lá, né? O NOx, ele é tipicamente relacionado a usinas termoelétricas, mas também a transporte rodoviário, né? Se a gente vê aqui nesse grafiquinho aqui, no canto inferior direito, tá bem pequenininho, mas tem um escrito NOx ali, tem uma barrinha horizontal marrom que representa as usinas termoelétricas, né? Então, 83% das emissões de NOx são das usinas termoelétricas, enquanto o transporte rodoviário, né, que é tipicamente no Brasil, nas grandes cidades, o maior emissor, por conta da queima do diesel, ele, em Macaé, responde apenas a 16% das emissões, né? Então, isso denota a importância que as usinas termoelétricas têm na cidade de Macaé, para a formação do ozônio, né? E nos acende um alerta, né, em relação à expansão dessa capacidade de geração elétrica nessa cidade. Então, essa expansão, se ela for acontecer, ela tem que ser feita com muito cuidado para não sobrecarregar ainda mais, né, a atmosfera com esse poluente. Em seguida, eu queria falar um pouquinho da próxima nota técnica. Pode passar o slide, por favor, Ellen? Que foi uma muito interessante que a gente fez também no município de São Paulo, né? E aqui a gente pôde fazer uma análise com muitos dados, né? Porque o estado de São Paulo, em geral, ele é o estado que tem a maior tradição de monitoramento da qualidade do ar. A região metropolitana de São Paulo, particularmente, ela é bem servida, né? De estações de monitoramento. Então, aqui os dados foram bem completos, né? Digamos assim. A gente fez uma análise de 20 anos da poluição, né? E tem vários gráficos nessa nota técnica, mas a gente destacou um aqui, né? Então aqui já a gente vê dezenas de estações no município de São Paulo, uma evolução aí ao longo dos 20 anos.
E a gente colocou aqui uma escala de cores, né? Tentando ser bem intuitivos, né? Partindo do cinza até o azul, né? Sendo que o cinza ele representa aí um estágio de poluição maior, né? Sendo mais poluído do que o padrão de qualidade do ar, menos restritivo, né? Que é o padrão intermediário 1, ou meta intermediária 1, como é chamada no estado de São Paulo, até chegar aqui no azul, que seria a diretriz DQA, Diretriz de Qualidade do Ar, da OMS, né? Então, a nossa meta seria ter tudo azul, né? O que a gente não enxerga para nenhuma das estações de monitoramento em 2021, né? O que a gente vê que todas as estações elas estão ainda acima da meta intermediária 4, né? Elas estão entre a meta intermediária 4 e a meta intermediária 3, né? Mas do lado positivo, né? Quando a gente tem essa visão geral desse gráfico, a gente vê que a coisa está ficando mais clara, né? No ano 2000, a gente tinha muito frequente a ultrapassagem dos padrões das metas intermediárias 3, 2 e 1, né? Até a meta intermediária 1, a gente tinha ultrapassagem, por exemplo, na estação perto do aeroporto de Congonhas, né? Que a gente vê esse número 72 lá no ano 2000. E isso foi gradativamente limpando, né? Ainda estamos longe das recomendações da OMS, mas a gente consegue enxergar uma trajetória de despoluição, né? Isso principalmente é um efeito da evolução tecnológica dos veículos, né? Da exigência de uso de catalisadores, da implantação de limites de emissão por veículos cada vez mais fortes, né? Então, com a renovação da frota de veículos, os veículos emitem cada vez menos por quilômetro e isso está se refletindo na poluição. No entanto, parece que de 5 anos para cá, né, a gente tem atingido um certo limite, tá? A gente tem aí ficado aí na casa dos entre 20 e 30 microgramas por metro cúbico médios, o que nos aponta que ainda muito precisa ser feito, né? E aí na cidade de São Paulo, o transporte público, o transporte ativo, o planejamento da cidade para evitar deslocamentos, ele pode ter um papel muito importante para a gente vencer essa barreira aí da meta intermediária 4 na qualidade do ar de São Paulo. E a última nota técnica que eu queria rapidamente também apresentar é sobre Belo Horizonte. Essa foi a última que a gente elaborou, né? E aqui foi também muito interessante, a gente explora também alguns aspectos de gestão da qualidade do ar, né, em cada território. Então, uma coisa que em São Paulo, todo o monitoramento é feito pelo órgão ambiental, pela CETESB, e já aqui em Belo Horizonte, né, a gente destaca que o monitoramento é realizado principalmente pelas empresas poluidoras, pelas empresas de elevado potencial poluidor, né? Então aqui a gente colocou um mapinha com todas as estações e a responsabilidade, né? A empresa responsável pelo monitoramento, por realizar esse monitoramento no local. Então aqui a gente vê a presença de empresas relacionadas à produção de cal e calcário, né? Belocal e cal. Tem uma refinaria também da Petrobras, né? A grande refinaria de Gabriel Passos. Tem a presença aqui da indústria metalúrgica, né? Então, isso é uma característica de Belo Horizonte. E também, em Belo Horizonte, nós temos, diferente de São Paulo, uma grande presença da atividade industrial, né? Essas próprias indústrias. E isso nos leva a um quadro de evolução da poluição bastante diferente do que a gente enxergou em São Paulo, né? Então, esse gráfico aqui, esse quadrinho aqui do lado direito, é um quadrinho similar ao quadrinho que eu apresentei anteriormente, né, para São Paulo. E aqui a gente já vê um quadrinho com cores mais fortes, né, com
com um nível de poluição maior e sem uma clara tendência de redução, tá? Isso é explicado pela presença dessas unidades fixas, né? Dessas grandes unidades industriais poluidoras, né? E nos alerta aí, nos aponta, né, que para reduzir a poluição do ar em Belo Horizonte, a gente precisa trabalhar principalmente na questão do licenciamento ambiental, né, das fontes de poluição industrial. Tá? Então, esse foi um pouco de uma provocação, digamos assim, falando muito rapidamente dessas notas técnicas, né? Nós queremos produzir outras ainda a partir dos dados da plataforma, e fica o convite para todos para conhecerem e também sugerirem análises para a gente.